Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal aqui. A ideia hoje é nós falarmos sobre o texto do Jean-Claude Filloux. Eu acho que está faltando um tracinho aqui, um hífen, o nome dele, mas não tenho certeza, só vi agora. Basicamente, a aula de hoje é para a gente fazer uma introdução ao estudo do livro de Émile Durkheim, Sociologia e Educação, que nós vamos estar vendo na próxima aula. Eu pedi para vocês lerem das páginas 1 à página 37, desse endereço que eu coloquei aqui. Eu tentei baixar essa semana, na verdade tem um pouquinho mais de burocracia. Se eu já não mandei para vocês como baixar esse texto lá, eu vou explicar para vocês depois. Eu acho que eu preparei algum material como baixar esse texto lá. Se eu já não mandei, eu vou mandar para vocês depois. Tá? Bom, Jean-Claude Filloux era basicamente, pelo que eu entendo, um filósofo e psicólogo que trabalhava na área de educação, basicamente na área de educação, temas relacionados à sociologia, psicologia, psicanálise e educação, e ele fez esse texto a respeito da obra Sociologia e Educação de Émile Durkheim. Então eu tentei separar temas diferentes para que não ficasse repetitivo essa aula com a próxima aula. Então, mas é um texto pequeno e bem gostoso de ver. Eu sugiro vocês lerem o texto, é bem interessante. Tá? E de alguém que conhece muito a temática. Vamos lá. Eu vou tentar fazer em uma hora, não mais do que isso. E o meu computador, de vez em quando, ele está dando umas travadas. Eu estou com a expectativa de amanhã chegar uma câmera nova e usar um outro computador que é um pouquinho melhor do que esse. Então, talvez melhore para a semana que vem. Caso trave, eu vou precisar fazer um outro vídeo encaixando um no outro aí. Só que como eu não vou conseguir encaixar, vai ficar dois vídeos. Vocês assistam eles na sequência. Ou dois ou até mais, não sei o que pode acontecer. Mas ontem eu tive esse problema. Bom, então, passo inicial, vamos pensar em educação em Emile Durkheim. Tá? Então, quando Durkheim vai pensar em educação, ele está pensando, sobretudo, na construção da sociologia, da ciência social, que ele está produzindo aí no finalzinho do século XIX, começo do século XX. Lembra para vocês, em alguma aula anterior, eu fiz um retrospecto histórico do que havia passado na França nos anos no século de Durkheim, inclusive no século anterior, século XVIII, século XIX, e foram 80 anos de muito calor histórico, muita mudança. É rei, é república, é cônsul, é imperador, é rei de novo, é presidente, enfim, vai mudando lá, é império novamente. Então, o desfecho disso é por volta de 1800, 1871, quando a França é derrotada pela Alemanha na Guerra Franco-Alemã, Franco-Prussiana, e a chamada Comuna de Paris, que foi um levante popular nas ruas de Paris, etc. E tal. Ao final desses eventos, ergue a chamada Terceira República Francesa, que foi o regime político mais estável da França nos últimos 100 anos, vamos dizer assim, e que perdurou até a Segunda Guerra Mundial. Então, Durkheim, que nasceu em 1858, ele, de alguma maneira, ele está vendo esses movimentos, está estudando isso, enfim, e deseja, vamos assim dizer, construir uma sociedade unida, que a preocupação do Durkheim, como eu falei em aulas anteriores, é a questão era como é que uma sociedade se mantém junta, se mantém unida. Tá? E nessa época, o que o Durkheim está enxergando é a mudança social significativa, originada pelo avanço na indústria, e a ida dos trabalhadores nesse universo industrial forma uma consciência diferente dos trabalhadores, a perda da tradição, a perda da influência religiosa, a ascensão do espírito laico, o desenvolvimento da ciência, o progresso das chamadas ciências da natureza, biologia, física, química. E de alguma forma toda essa ebulição, quando ele vê essa ciência operando, isso desenvolvia no Durkheim, reforçava a sua crença, a sua confiança na ciência, que nós poderíamos caminhar para uma sociedade melhor. Tá? Então, essa crença na ciência só poderia produzir
uma sociologia com o rigor das ciências da natureza. Então, a física, a química, a biologia. Então, quando você encontra um cientista focado nesse tipo no método, na maneira como a busca pelo resultado, a crença na ciência, a busca por métodos semelhantes às ciências da natureza, você considera, o termo que a gente refere a esse tipo de pesquisador é a ideia de positivista. O positivismo, né, a ciência positiva. Então, sempre quando a gente falar em uma ciência positiva, nós vamos sempre estar pensando em uma ciência que se aproxima das ciências da natureza pelo seu método, pelo seu rigor científico e também filosoficamente pela crença no progresso, pela crença na ciência. Crenças que futuramente a sociedade percebeu que não eram tão certas, afinal de contas, a ciência e a tecnologia não nos levou ao progresso que todos nós gostaríamos que chegasse, né? E além disso, além desse pensamento positivista, dessa crença na ciência, no método, enfim, na aproximação com a ciência, um conteúdo moral. Então, a ciência social durkheimiana, a sociologia que ele produzia, sobretudo, como ele buscava uma solidariedade, então ele entendia que parte dessa solidariedade era organizada a partir de uma moral comum. Quando eu falo moral, eu estou falando a respeito da maneira como as pessoas, a sociedade considera o que é certo, o que é errado, o que é bom ou é ruim. Ou seja, diante dessa sociedade nervosa, os últimos 100 anos da sociedade francesa, ele pressupõe uma sociedade que conseguisse superar essas ideologias que, de alguma maneira, afetaram o funcionamento do seu país. E, portanto, essa sociologia, ela certamente teria de ser, ao mesmo tempo, científica e, segundo Filou, uma ciência que nos permitisse produzir uma representação que a sociedade tem de si mesma. Então, uma coisa importante, a gente falar um pouquinho sobre esse conceito de representação. Representação é um conceito bem complexo nas ciências humanas em geral, sociologia, antropologia principalmente, e eu demorei muito para compreender mais ou menos, então vou tentar explicar de uma maneira bem didática. A representação, ela não é a coisa em si, mas como nós a enxergamos. Então, por exemplo, se eu falar assim, olha, o futebol é um esporte que você melhora seu condicionamento físico, muito agradável, e um ambiente muito festivo, eu vou começar a pensar a respeito desse esporte de maneira sempre muito otimista. Outra pessoa ela vai falar assim, não, Giovanni, futebol não é isso. Futebol é um ambiente corrupto, em que os juízes são comprados, em que quem tem mais dinheiro é campeão, coisa tipo assim. Ou seja, eu e essa pessoa, nós temos representações diferentes do que é o futebol. O futebol é outra coisa. O que eu tenho a respeito do futebol é uma representação do que é o futebol. A minha representação ela não considera a totalidade do que é o futebol. Então quando a gente pode pensar em religião, um exemplo didático que eu costumo dar é o exemplo de Deus, por exemplo. Então, cada um de nós tem uma representação de Deus. Se a sua representação de Deus é de um amigo, como se fosse um irmão mais velho, certamente a sua relação com a religião seria diferente da pessoa que, para ele, Deus é mais como se fosse um pai severo. Então, Deus talvez não seja nem uma coisa nem outra, mas a representação que as pessoas fazem de Deus altera a maneira como as pessoas agem, por exemplo, diante da religião. Tá? O que é a política, a mesma coisa. A representação minha da política pode ser diferente da representação de outra pessoa, e a política pode ser uma coisa totalmente diferente do que aquela pessoa pensa. Então, quando a gente pensa que a sociologia seria capaz de produzir uma nova representação da sociedade, é produzir uma imagem de sociedade em que todas as pessoas pudessem, de alguma maneira, compartilhar essa visão. Tá? Isso ajudaria no processo de solidariedade. Tá? Então, representação é sempre esse conceito de não é a coisa em si, mas é como eu enxergo a coisa, assim, grosso modo falando, tá? Mas que serve para didaticamente falando. Tá? Bom, quais são os questionamentos
fundamentais que a teoria de Emile Durkheim nos permite pensar. Então, a primeira coisa é essa tensão entre indivíduo e sociedade. A quem privilegiar? Ora, se a sociedade moderna, regida pela solidariedade orgânica, em que as pessoas são diferenciadas, se especializam nas suas profissões, etc., ela dá mais importância ao indivíduo, como é que fica o todo da sociedade? Então, eu preciso manter a sociedade, mas para essa sociedade viver, ela precisa que as pessoas sejam especializadas, elas sejam diferentes umas das outras. Porque na sociedade moderna, regida pela solidariedade orgânica, prevalece a ideia de complementaridade. Eu sei uma parte, eu faço uma parte, você faz outra, e juntos com os demais a gente constrói uma sociedade. Então, quem privilegiar? Quem a educação poderia privilegiar? Tá? Ou, pensando de outra maneira, a ideia é deixarmos livres para as pessoas desenvolverem a economia ou tentar promover um modelo comunitário. Então, qual que é o melhor, qual que é o pior? Durkheim não entra nessa conversa. Tá? O Durkheim ele propõe uma solução que funciona tanto numa coisa quanto na outra. E ao mesmo tempo que ela atende à ideia de individualismo ou de coletivismo. Tá? Porque por Durkheim, a gente precisa ter sempre em mente que o problema da sociedade não é econômico. Tá? Não, ele não entra nessa. O problema dele é por que nós permanecemos juntos, o que permite que haja consenso na sociedade. Tá? Ele entendeu que na sociedade moderna é a divisão do trabalho o que promove o consenso, a ideia de complementaridade que nós já falamos. Ou seja, nessa sociedade que Durkheim está enxergando, as pessoas elas não são egoístas, como, por exemplo, um economista pensa a respeito dos indivíduos. Não. O individualismo que o Emile Durkheim ele pensa na sua sociedade é um individualismo que ajude ao todo social. Então a gente já tem algumas pistas. Então a educação durkheimiana ela é ao mesmo tempo uma educação capaz de formar indivíduos diferentes uns dos outros, porém capazes de servir ao todo social. Então, guardem isso aí. Tá? A saída para esse consenso na sociedade moderna seria essa ideia de solidariedade orgânica e numa sociedade em que as pessoas têm uma força individual, a gente precisa de algum instrumento, de alguma instituição que disciplinasse esse individualismo. E como nós vamos ver isso, essa instituição seria a escola. Tá? Então, a sociologia de Durkheim ele entendia algo como extremamente científico, porque seria a única forma de você romper, você superar essa palavra aqui, ó, dicotomia. O que é dicotomia? Essa contradição entre o individualismo e o coletivismo. Então, só por meio de uma ciência, a sociologia, uma ciência social capaz de compreender a necessidade tanto da individualidade quanto da coletividade para poder promover uma solidariedade que considera essas duas coisas, que seria a solidariedade orgânica, em que a escola, a educação, ajudaria a construir. Tá? Então vamos lá. Bom, sempre quando a gente fala em Durkheim, a gente pensa na ideia de que ele era um estruturalista. Por que estruturalista? Porque sempre quando a gente usa esse termo estruturalismo, ou a teoria estruturalista, ela parte da ideia de que existe uma estrutura invisível que organiza o nosso pensamento e as nossas ações. Então, o fato social ele é bem estruturado, é uma ideia bem estruturalista, algo exterior, geral e coercitivo que organiza meu jeito de pensar, sentir e agir. Então eu ajo, eu sinto, eu penso porque paira sobre a minha consciência, uma consciência coletiva acima da minha consciência individual que faz eu pensar daquele jeito. Então é uma estrutura me movendo. Tá? E esse segundo termo, funcionalista, é que nós vamos entender daqui a pouco, a ideia de função ela é voltada a que tudo o que existe naquela sociedade serve para atender às necessidades da própria sociedade. Tá? Então, quando a gente pensa que o modelo estrutural funcionalista de Durkheim é que, ao mesmo tempo, existe uma estrutura que organiza meu jeito de pensar, de sentir, de agir, que move a maneira como eu caminho nessa sociedade, as minhas crenças, etc.
e que, em geral, as instituições da sociedade, a escola, o Estado, a justiça, a indústria, enfim, a religião, toda qualquer instituição, ela tem como finalidade manter o funcionamento da própria sociedade. Tá? Então, toda a teoria do Durkheim, ele sempre vai buscar explicar o social pelo social. Ou seja, a teoria do Durkheim, ela não permite que o indivíduo, a ação individual, explique o que acontece na sociedade. Ao contrário, é a sociedade que explica a ação dos indivíduos. Tá? E usa como analogia, né, como comparação, vamos dizer assim, um organismo. Então, cada órgão do corpo humano, pulmão, rim, fígado e por aí vai, eles compõem a estrutura. E cada parte dessa estrutura preenche funções. O coração é bombear sangue, o pulmão é respirar, o rim é fazer filtragem das impurezas, coisas do tipo. E a função da estrutura dos órgãos é manter o organismo vivo, manter a sociedade viva. Então, na teoria do Durkheim, existe um conceito chamado totalidade sistêmica. Todas as instituições, elas trabalham de maneira individualizada, a educação, a religião, o Estado, a política, a polícia, etc. e tal, cada um tem seu espaço, mas todos eles trabalham para contribuir com o todo. Então a sociedade é a soma de tudo isso e é maior do que cada instituição, a soma simples de todas as instituições. Tá? Então, na teoria do Durkheim, tudo é voltado para a função que é atender às necessidades dessa sociedade, dessa totalidade sistêmica, desse todo social. Então, a educação tem uma parcelinha de deveres a fazer para manter essa totalidade sistêmica, a polícia, o Estado, a religião, a indústria, enfim, a ciência, a tecnologia, todas essas instituições servem para manter a sociedade, para reforçar a existência da sociedade. Tá? Então, como eu tinha falado para você, na sociedade, os diversos órgãos, como se fosse um corpo humano, eles representam como se fossem se equivalem às diversas instituições da sociedade. Então, olha que interessante, ó, o sistema, ou seja, a sociedade como um todo, ela pode ser vista por meio das relações que acontecem em cada uma dessas partes. Então, a educação se relaciona com o governo, a educação se relaciona com a indústria, a gente tem de formar mão de obra que atende a indústria. A educação, ela atua junto com a justiça. Então, é como se todo esse monte de instituições eles se comunicassem um com os outros. Tá? Então, todo esse conjunto de relacionamento vai formando uma representação do que é a sociedade na cabeça de cada um dos indivíduos que fazem parte dessa sociedade. Tá? Uma ideia do que é a sociedade. Tá? Bom, qual é a função da educação segundo a teoria do Durkheim? Então, olha, lembrando que eu falei para vocês lá no começo, né? Então, função na teoria do Durkheim sempre indica uma relação do que está acontecendo naquele lugar e as necessidades do organismo social, da sociedade. Então, qual é a função da educação? É atender alguma necessidade da sociedade. Qual é a função do Estado? Atender alguma necessidade do Estado. Qual é a função da polícia? Atender alguma necessidade, perdão, qual é a função do Estado? Atender alguma necessidade da sociedade. Qual é a função da polícia? Atender alguma necessidade da sociedade. Então, quando a gente pensa em função, são as instituições, cada um no seu quadrado, tentando atender às necessidades da sociedade e se comunicando uma com as outras. Tá? Então, qual seria a finalidade da educação? A educação é um meio de chegar a essa boa sociedade, que seria a sociedade regida pela solidariedade orgânica, já que vivemos na modernidade e a divisão do trabalho é complexa e todo mundo tem sua especialização, cada um contribui para a parte do todo. Tá? Então, para construir essa solidariedade, para construir a solidariedade orgânica, a educação é um instrumento desse processo. Então, desde sempre, a educação esteve presente na teoria durkheimiana.
Tá? Então, para que serviria essa educação? É um fato social. Por que é um fato social? Porque ela se impõe aos homens. Ela se impõe aos homens. Exterior, geral e coercitivo. Ela se coloca, nós temos que ir para a escola. Visa produzir um homem, ao mesmo tempo, homogêneo. Olha que interessante, eu tenho que ser diferente, mas eu tenho que ser diferente, mas eu tenho que ser homogêneo, senão eu não consigo colaborar com todos. Então, a escola, a educação, ela tem que passar alguma coisa que me especialize, ao mesmo tempo que tem que passar alguma coisa que me uniformize com o pensamento das demais pessoas, da sociedade. Tá? Então, a gente precisa compreender melhor as causas e a finalidade da educação. Tá? Nessa transformação em que eu, ser humano típico da sociedade moderna, individualista, em que eu vou passar de ser um ser individual para social, a palavra que está escondida atrás de mim aqui é homogeneidade. Essa homogeneidade, ela é relativa. Olha que interessante. Eu tenho de produzir um ser diferenciado pela necessidade de viver no trabalho, mas ao mesmo tempo um ser que seja igual aos demais. Então essa igualdade ela nunca vai ser completa, né? Ela vai ser relativa, ela vai ser parcial, porque eu tenho que ser igual a você, mas alguma coisa tem que ser igual a você, mas alguma coisa tem que ser diferente, porque nós não podemos ser iguais, tá? Dentro disso, a gente começa a perceber um dos papéis fundamentais da educação, que é socializar os alunos, socializar as crianças. O que é socializar é basicamente influenciar a geração atual a partir dos valores da geração anterior. Então, a geração anterior, ela quer passar aquele jeito de ser para a geração futura, ela faz isso por meio da escola. Não apenas por meio da escola. Dentro da família isso, você pode fazer isso, mas a escola é elemento fundamental, porque a família não especializa. A família pode até ajudar a criar esses valores morais homogêneos com a da sociedade que você vive, mas a família é capaz de especializar as pessoas. É a escola que consegue formar as pessoas, tá? Então, nesse processo de socialização, a educação vai garantir que os valores de uma geração continuem nos valores da próxima geração. O que são os valores? É as crenças, as normas, a maneira de o que a gente considera como certo, como errado, e isso vai passando de geração a geração. Tá? Ou seja, em vez de a socialização das pessoas ser alguma coisa que acontecia só no interior da família, as pessoas vão passar a ser socializadas também na escola, mas não pode ser qualquer tipo de socialização. Tem que ter um método, tem que ser uma socialização metódica, a gente tem que saber como vai socializar as pessoas na escola. Então, essa é a grande questão da educação para Durkheim. É um local de socialização, a gente só precisa definir o método, como é que nós vamos socializar as pessoas. Já sabemos de antemão, é um método que vai tornar as pessoas diferentes, por causa da especialização demandada pela sociedade moderna, mas também iguais, homogêneas, relativamente homogêneas, nos conceitos morais. Então, no conceito moral nós vamos ter de ser, nós vamos ser relativamente homogêneos, porque nós vamos ter de ser diferentes na especialização, mas nós vamos ter de compartilhar um conjunto de valores comuns. Esse é o papel da escola para Durkheim. E dentro do papel da escola, nós vamos ver que tem papel dos professores, cada um desempenha uma determinada função. Então, o que seria, no linguajar do Durkheim, sistema social e subsistema escolar? Então, o sistema social é a sociedade, tá? É como se fosse o corpo. E o subsistema social é como se fosse um órgão desse corpo. Tá? O pulmão, o coração, enfim, o rim, alguma coisa tipo assim. Então, a escola é um subsistema da sociedade, cujo papel é como se fosse uma máquina para socializar os jovens. Tá? Então, a escola é como se fosse uma maquininha de socializar pessoas. Tá? É uma máquina, né? Então, no linguajar, vamos dizer assim,
da sociedade moderna ou da solidariedade orgânica, essa máquina, na verdade, ela funciona como um órgão, ou seja, é uma instituição da sociedade. A educação é uma instituição da sociedade, né? Uma instituição que está imersa na totalidade social. Então, a escola é uma máquina, ou seja, um órgão, uma instituição. Esse termo é do próprio Durkheim, só que gera uma confusãozinha, né? Poxa, ser máquina é solidariedade mecânica, né? Então vamos pular essa máquina aqui para ficar mais fácil para entender. Então, a máquina é uma instituição, como se fosse um órgão, né? Da totalidade social, a educação é um órgão, uma instituição da totalidade social. Tá? Qual é a função da educação? Está escrito aqui, ó. Transmitir valores e regras. Opa, valor, regra, ou seja, construir uma moral, deixar acontecer uma coisa que foi enfraquecida na sociedade moderna, que é a consciência coletiva. Então, nossa, é na escola que nós vamos aprender os valores, a moral, o que é certo e errado, o que é bom e ruim. Eu não queria misturar a estética com a ética, né? Mas até o que é feio, o que é bonito, a gente aprende na escola. Então, a escola que nos passa esses valores, ajuda a formar a moral da sociedade a partir da moral dos indivíduos. Tá? Só que, olha que interessante, a escola ela tem o que se chama autonomia relativa. Por quê? Porque apesar dela ser um órgão, tá? Ela está dentro de um corpo. E esse corpo, ele influencia esse órgão e os outros órgãos influenciam esse órgão. Fazendo uma analogia com o corpo humano, ora, o coração tem sua função, o pulmão tem sua função. Mas se o pulmão para de funcionar, ele vai gerar problemas para o coração também. Ou, ou vice-versa. Então, o que acontece? Apesar da educação, vou dar um exemplo específico da educação. Então, aqui está a educação, aqui está a política. A política manda verba para a educação. Ora, se essas verbas não forem, vai afetar a educação. Então, a educação ela não é autônoma, da mesma forma como não é autônoma o papel dos professores. Tá? Então, eu, enquanto instituição, escola ou educação, eu consigo fazer um monte de coisa, mas eu não consigo fazer todas as coisas. E, além disso, eu sou influenciado pelo que acontece ao meu redor. Tá? Então, só para a gente pensar, recentemente, nos últimos 5 anos, muito tem falado de educação. Muitos grupos apareceram falando de educação. Por quê? Basicamente por 2 motivos. Primeiro, que a educação no Brasil é ruim e a sociedade civil começa a se movimentar para mexer nessa situação. E segundo, como a educação é uma instituição da sociedade, e como a sociedade, no caso a sociedade brasileira, ela vive numa guerra política, a educação ela vai ser parte do local onde se desenvolvem essas guerras políticas. Então, a guerra política ela acontece não apenas no Congresso, mas acontece na economia, acontece na política, acontece na educação. Então, eu não diria que é uma esponja, mas ela sofre influência do que acontece fora dela. Então, apesar da educação ela ser uma instituição, ela é rodeada pelo todo social e pelas outras instituições, então ela sofre as influências do que acontece ao seu redor. Então, eu estou falando isso para vocês só para antecipar que, gente, a escola, a educação sempre vai ser um lugar de disputa. Tá? Porque se há disputa fora, se há disputa no todo da sociedade, vão ocorrer disputas no interior de cada uma dessas instituições, em que a educação é só mais uma das instituições. Tá? Ou seja, na medida que a sociedade muda, emergências sociais, mudanças sociais, mudam-se também as instituições. Lembra que na aula anterior eu falei que cada época tem sua educação diferente, mas mesmo dentro de cada época eles têm educação diferente para as pessoas. Então, as eras, elas mudam, e muda também a educação. Conflitos externos à educação, coisa que acontece fora da escola, vai afetar dentro da escola. Tá? Vai afetar, por exemplo, o currículo.
O que nós devemos aprender e o que nós não devemos aprender. Isso não é definido dentro da escola, isso é definido fora da escola. É definido no tecido social, no embate entre os grupos. Aí um grupo vai falar, isso não deve ser ensinado porque isso é errado, o outro vai falar, não, isso é certo. E aí a escola está no meio desse tiroteio. Então a escola é o que eu coloquei aqui, né, como o Filu colocou, a escola é um subsistema da sociedade. Tá? Então, se há lutas na sociedade, certamente os reflexos dessa luta chegarão na educação. Tá? Bom, já que é dentro da escola que nós vamos ter de promover a diferenciação, a especialização dos indivíduos, mas também a homogeneidade em alguns valores, como é que a gente ensina isso? Então, qual é a pedagogia durkheimiana? Bom, é o que eu falei para vocês. Especialização, tá? Porque a gente precisa complementaridade. Porém, eu não posso criar seres egoístas, tá? É uma especialidade coletiva. Então, temos de desenvolver valores supremos que atenda a todas as pessoas, ou seja, direitos individuais, os deveres de cada um e o que cada um tem que fazer, tá? Ou seja, diante disso, a escola ela aparece ao mesmo tempo com a função de manutenção, socialização, transmitir os valores da geração anterior para a geração presente e da presente para a futura, e ao mesmo tempo de mudança, porque na medida que acontecem as mudanças na sociedade, a educação como subsistema da sociedade, desse sistema social, ele vai ter de promover essa mudança também em seu interior. Tá? Portanto, a pedagogia, ela se relaciona com as coisas gerais da sociedade, de maneira formal, na forma de leis, regras, planos pedagógicos, políticas educacionais, etc., mas também informais. Tá? E, obviamente, lembra que o Durkheim é um positivista, ele vai mudar um pouquinho lá no final da carreira dele, mas ele quer ciência, ele quer alguma técnica, método para ensinar ao mesmo tempo saber científico necessário à nossa especialização e valores comuns relacionados a produzir solidariedade entre a gente, compartilhamento de valores. Tá? Ou seja, eu já tinha antecipado, né? Então só vou falar um pouco mais sobre isso. Então existe uma tensão, existe um conflito latente entre a sociedade e a escola. Tá? Por quê? Lembra, enquanto indivíduo, eu tenho meus desejos. Só que a sociedade, ela limita o grupo social limita esses desejos individuais. Por quê? Para permitir solidariedade. Então, o que nós temos de ensinar nas escolas, segundo a teoria durkheimiana? A criança ela tem de aprender, nós vamos ver isso no slide adiante aí, ela tem de aprender o valor do nós e não o valor do eu. Ela tem de considerar o interesse coletivo e não o interesse individual, senão a sociedade não se desenvolve. Ou seja, a tensão, esse conflito latente entre a escola e a sociedade, é porque a escola tem que fazer uma coisa difícil, que é, ao mesmo tempo, deixar as pessoas autônomas, ou seja, privilegiar a individualidade, ao mesmo tempo garantir disciplina, para que essa pessoa não se torne egoísta e comece a agir no sentido contrário às necessidades da sociedade. Quem executa esse papel na pedagogia durkheimiana, quem que é o ser que ao mesmo tempo vai especializar, tornar as pessoas autônomas, mas ao mesmo tempo promover uma cultura e valores comuns, disciplina, essa pessoa é o professor. Tá? Vamos lá. O professor, ao mesmo tempo, sociedade moderna, ao mesmo tempo, eu, professor, eu sou o indivíduo. Eu tenho meus desejos, eu tenho a minha função a desempenhar na sociedade, mas também eu sou grupo.
grupo social, no caso, o grupo profissional dos professores. Tá? Ao mesmo tempo, eu sou especializado, sou professor de determinada disciplina e não de outra, e ao mesmo tempo eu sou... Desculpa. Ao mesmo tempo eu sou indivíduo e eu sou grupo, eu sou professor de uma determinada disciplina, eu sou especializado. Mas eu faço parte de um grupo profissional que tem de compartilhar os mesmos desafios, os mesmos valores, etc. e tal. Como toda a sociedade. Eu sou indivíduo, eu sou especializado, solidariedade orgânica, e aqui eu faço parte de um todo. Então eu tenho de ter um conjunto de valores, uma consciência comum com esses meus professores, colegas professores. Tá? Eu, professor, cada um de vocês em breve, no futuro, sou elemento de mudança. Olha que interessante, ao mesmo tempo eu sou promotor da manutenção, que é socializar as crianças conforme o desejo das gerações anteriores, mas eu também sou aquele cara que promove as mudanças conforme muda a sociedade. Se a sociedade fosse estática, eu iria passar para os meus alunos os mesmos valores. Na medida que a sociedade muda, a sociedade passa a exigir que eu passe outras informações para vocês. Então, o professor tem essas duas funções. É uma tarefa de super-homem, mas o professor não é um super-homem. Nós vamos estar discutindo isso no segundo semestre. Tá? Nós não vamos salvar o mundo. Então, é uma crítica que nós vamos fazer. A gente é parte desse mundo, nós temos que fazer uma parte dele, só que nós não conseguimos fazer tudo. Tá? O professor, a professora tem que irradiar autoridade. Tá? Então, olha que interessante. Não basta eu ensinar, não basta eu ir para a lousa, eu preciso irradiar autoridade. Caso contrário, eu não vou receber respeito de vocês, respeito dos alunos. Mas é uma missão muito difícil, né? A gente não chega a ser um super-homem, né? Mas, puxa, obter o respeito por meio da autoridade que você irradia é quase um ser super-homem, né? Olha que complicação. Eu, professor, eu interpreto a moral do meu tempo. Desculpa. Isso aqui não é... Engasguei. Isso aqui não é água, é um chá por causa da pedra no rim. Ele tem uns pedacinhos, ele bateu na garganta. Só que se eu travar para ir buscar água, eu tenho medo de perder a gravação. A última vez que eu fiz isso, eu perdi a imagem. Eu não vou arriscar. Então, olha que dureza. Eu, professor, eu tenho que interpretar a moral do meu tempo. E se eu interpretar errado? É isso que eu vou transmitir para a criança. O professor está dizendo que o professor deve encontrar um meio termo entre o laissez-faire anárquico e o próprio abuso de poder do professor. O que é o laissez-faire? Laissez-faire é um termo em francês que significa deixar fazer, deixar e fazer. É usado na economia, está muito relacionado ao liberalismo econômico, ou seja, deixa os caras fazer o que eles quiserem para ganhar dinheiro. O ser humano tem que ser livre para poder desenvolver a economia, para montar seu negocinho. Quanto mais lei você coloca, mais você limita a ação do empreendedor. Mas, puxa vida, eu, enquanto professor, eu posso deixar a classe fazer o que ela quiser. Então, seria fazer o que a classe quiser de maneira anárquica. Ou, no outro extremo, eu posso ser um déspota enquanto professor. Ou seja, olha, essa missão parece que cabe para o professor. Eu tenho que achar um meio termo entre deixar os alunos fazerem o que quiserem e eu me tornar um pequeno ditador. Então, essa é a missão do professor. Eu não posso deixar a educação correr por conta dos próprios alunos e tampouco posso falar que a educação é do meu jeito. Eu tenho de encontrar esse meio termo e quem vai balizar, quem vai dar a direção desse meio termo
é a própria sociedade. Tá? Durkheim ele é contrário a qualquer forma de violência do professor. Tá? A gente não pode exercer autoridade despótica. Isso vai ficar mais fácil de vocês entenderem quando a gente estudar um autor chamado Bourdieu. Vai ser no finalzinho do semestre. O último autor que nós vamos estudar esse semestre aqui. E o Bourdieu ele vai falar sobre violência simbólica, que basicamente é quando eu exerço a minha autoridade e as pessoas, essa autoridade, essa autoridade ela não transparece nenhuma opressão, nada de ruim para os alunos, mas no fundo é uma forma de violência. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ó. Então, por exemplo, dentro das famílias muito tradicionais, cabe à mulher um papel subalterno. Ela vai ficar em casa fazendo comida e tomando conta das crianças. Essa é uma regra social, mas não deixa de ser uma violência simbólica, porque a mulher poderia estar desenvolvendo outras atividades. Então isso vai ficar um pouquinho mais evidente quando a gente fala, quando a gente estudar o Bourdieu. E o Bourdieu ele bebe dessa fonte, ele vai buscar essa ideia dessa questão do despotismo, né? Certamente ele bebe de várias fontes, uma das fontes é o próprio Durkheim. Então nós professores, nós não podemos nem deixar o aluno fazer o que quiser, nem podemos ser déspota, impor nossa vontade e sequer qualquer forma de violência. Não estou falando nem física, a violência de impor nossa visão de mundo para as pessoas. Ainda pensando sobre o professor, a pedagogia de Durkheim não concorda com os pedagogos libertários, aquele que deixam a criança por conta própria aprender as coisas. Por quê? Senão a escola vai perder sua função social. A sua função social é garantir um mínimo de uniformidade de pensamento. Se você deixar as pessoas aprenderem por conta própria, nós vamos perder essa uniformidade de pensamento e vai enfraquecer o tecido social. Então, vamos deixar a criançada, cada um aprende por si, etc. e tal, vai de encontro, ou seja, vai contrário à ideia durkheimiana da função da educação, que é ao mesmo tempo especializar, porém garantir um mínimo de uniformidade de pensamento. Se deixa cada um por si, não haverá essa uniformidade de pensamento e, portanto, a escola perde a sua função principal. Tá? De novo, né, o Durkheim fala muito sobre isso no texto dele. Ele vê muito risco de abuso de poder, porque há uma diferença de posição. O professor está aqui, o aluno está aqui. Então, o professor ele pode querer impor sua vontade. Como a comparação é tão dura que ele chega a comparar colonizador-colonizado, professor-aluno. Então, é uma coisa que o Durkheim bate muito. Né? O professor não é um déspota, não é um cara que vai impor sua vontade. Apesar de ele ser um intérprete da sociedade do seu tempo e passar isso para os alunos, ele é, em última instância, guiado pela própria sociedade, porque ele é um instrumento da sociedade no processo de socialização das crianças. Tá? E olha o que ele fala aqui, ó. A relação harmoniosa do mestre com o grupo, né, com a classe, atua contra o despotismo. Ele fala assim, não à megalomania escolar. Ou seja, a escola não vai resolver tudo. A escola tem seus limites, a sociedade só vai funcionar se cada órgão, se cada instituição cumprir a sua parte. Tá? Nós não vamos dar conta, só a educação não vai consertar a sociedade. Bom, o que falar a respeito da formação do professor? Bom, importância da sociologia. Tá? Primeira coisa, quando a gente entra numa classe, aquela classe ela é uma fração da sociedade. Tem um rico, tem um pobre, tem um branco, tem um preto, tem um católico, tem um protestante, tá tudo misturado lá dentro. Então, tudo que acontece fora da escola, acontece dentro da escola. Tá? Seguindo um pouco aquela ideia do Comte, né? A ideia da moral, né? O papel da sociologia na construção de uma moral coletiva. Então, a sociologia, ela visa promover a coesão das ideias, né? Garantir a mesma moral para toda aquela criançada, para todos aqueles alunos. Tá? Além disso, a sociologia ela capacita o professor a enxergar melhor o que acontece ao redor dele.
ele consegue entender o que está acontecendo na sociedade, e ele consegue enxergar e consegue adaptar seus métodos para atender melhor aquela população que ele está atendendo, ajudando dessa forma a cumprir a função da educação. Tá? E, em tese, né, a sociologia permite ao professor segurar as suas próprias ideias autoritárias, tá? Entender melhor o estudante, ou seja, a sociologia é um instrumento que permite ao professor conhecer a sociedade e, a partir do conhecimento que ele tem da sociedade, ele pode ajustar o seu método para facilitar a aprendizagem dos alunos, que ele vai conhecer melhor cada um dos aluninhos dele lá. Bom, risco. Lembra que o Durkheim bate muito nessa questão do despotismo do professor esquecer qual é a função dele e querer impor suas próprias ideias, né? O problema, ele fala, né, que o professor cria a própria representação do que é o papel dele. Lembra que é representação? Então, a representação não é a coisa, é o que eu acho que a coisa é. Então, a sociedade espera uma coisa do professor, mas se o professor achar outra coisa, se eu tenho uma outra representação do meu papel, eu posso estar passando o conteúdo e os valores errados para os meus alunos. Então, nós, professores, segundo a teoria do Durkheim, nós temos autonomia, mas nós temos autonomia, mas uma autonomia relativa, eu não posso fazer tudo, porque como parte da sociedade, eu tenho de atender o que a sociedade pede para mim, tá? O que ela exige do meu papel como professor. Tá? Bom, e a classe, gente? A classe, lembra que eu falei para vocês que ela é um pedacinho da sociedade? Então, tudo que acontece lá fora, acontece dentro da sala de aula. Acontece violência fora da sala de aula? Acontece. Acontece violência dentro da sala de aula? Acontece. Tá? Acontece conflito fora da sala de aula? Acontece. Acontece dentro da sala de aula? Acontece. Acontece discussões políticas fora da sala de aula? Vai acontecer na sala de aula também. Então, o que acontece na sociedade, acontece dentro da escola, acontece dentro da sala de aula. Então, nesse contexto, nesse ambiente, cabe ao professor reforçar o que é bom e tentar cortar, combater aqueles comportamentos indesejados pela sociedade, como bullying, desmoralização, coisa desse tipo aí, né? Então, ao mestre, não, ao professor, ele sabendo que tem na sua mão um fragmento da sociedade, ele vai ter de inculcar, botar na cabeça, botar na cuca das crianças os valores comuns, para que ele leve esses valores comuns para fora da escola. Então, já que eu tenho um pedacinho da sociedade ali, eu vou colocar os valores que a sociedade espera que aquele grupo de pessoas tenha, os alunos, para que quando eles saiam da escola eles possam levar esses valores. Tá? Uma característica fundamental do professor é a empatia, tá? Perdão, a empatia da criança, né? Olha que interessante. É o contrário do que eu falei aqui. Confundi. O Durkheim está falando sobre a empatia da criança. Olha que interessante, cara. É mais fácil para a criança se colocar no lugar dos outros do que um adulto se colocar no lugar dos outros. Então, a empatia da criança ela facilita você produzir a ideia de grupo, a ideia de coletivismo. É mais fácil você ensinar para uma criança o nós do que ensinar para um adulto o nós. O adulto ele já é um ser mais egoísta, ele foi maltratado por essa própria sociedade. Então, a classe, sendo um fragmento da sociedade, tudo que acontece lá fora acontece aqui dentro, porém, graças à empatia da criança, você consegue desenvolver um sentimento de grupo que faz com que as pessoas pensem mais no nós do que no eu individual. Tá? Bom,